Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o pessimismo econômico no setor de serviços do Rio de Janeiro. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o diretor do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, João Gomes. Seja bem-vindo, João. Boa tarde. Eu também recebo o subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Marcel Balaciano. Seja bem-vindo, Marcel. Oi, Sérgio, tudo bem? E para completar o time de convidados, Mauro Rochlin, professor e economista da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Pessimismo em relação aos negócios para os próximos 3 meses. Esta é uma realidade que está sendo demonstrada pelos empresários fluminenses. O levantamento foi realizado pelo Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises Econômicas do Estado do Rio de Janeiro. Entre os empresários ouvidos dos setores de bens, serviços e turismo, houve uma queda na confiança dos negócios em relação aos próximos 3 meses. A demanda insuficiente é o principal fator que limita os negócios, ou seja, as restrições financeiras. Outro ponto destacado tem relação com os preços de fornecedores que aumentaram. Soma-se a isso o desemprego da população, a redução do poder de compra. A palavra pessimismo é usada pelos empresários. Qual a estratégia do setor? Como mudar essa realidade? É o que vamos discutir no debate de hoje. Bom, João, para a gente começar esse debate, eu gostaria de iniciar a pergunta para você sobre a mais recente pesquisa da FEComércio, ou seja, apontando uma pesquisa com relação a essa questão do pessimismo dos empresários em relação à retomada econômica. Quais são os dados que mais chamaram a atenção dessa análise? Olha, primeiro a gente tem que entender o contexto do índice, né? A gente tem um índice geral, né, que ele tem ali dentro dele comércio e serviços. E desse índice, ele é dividido tanto na parte de expectativas futuras, quanto na parte da situação presente. O que a gente conseguiu observar nos últimos meses? Que há uma aceleração da situação presente, tanto é que junho encerrou o semestre com o melhor número da série, a gente começou essa série em 2020, e em junho também as expectativas para os próximos 3 meses elas apresentaram uma desaceleração. Isso tanto no índice geral como também no setor de serviços. Acho que a contextualização que a gente pode fazer econômica, né, para a gente tentar entender esse momento, é que o setor de serviços, principalmente, ele teve uma recuperação tardia por conta da pandemia. A gente começou a ver o emprego melhorando, avançando a partir do segundo semestre ali de 2022. Então, a gente pega tantos dados do CAGED e também corrobora com essas informações os dados do IBGE, o avanço da pesquisa mensal de serviços. Então, a gente teve um processo de aceleração, a gente teve um ganho ali no segundo semestre de 2021 e a gente continuou com esse ganho em 2022. Ao que parece, né, até olhando no acumulado 12 meses, né, do volume total de serviços ainda pelo IBGE, a gente possivelmente está encontrando ali um platô, né? E já há alguns meses, né, que a gente convive com uma situação macro, né, no Brasil, obviamente, o que tem influência no estado do Rio de Janeiro, que ainda não tinha produzido alguns efeitos mais significativos aí na parte de expectativa. Você tem uma inflação muito elevada que corrói o nível de renda e você tem a taxa de juros em aceleração. É que a gente, na última reunião do Copom possível, a gente esperava que tivesse sido a última, mas o Banco Central já indicou que vai ter mais uma. Então, dentro desse contexto, né, de um processo de recuperação que vem por conta de um ganho, né, provocado pela melhora da situação da saúde. Então, isso tem agora chegando no esgotamento. Você teve movimentos de benefício emergencial também do bem, que teve influência na parte de emprego também. Você começa a ter o final desse processo, né, de ganho de recuperação, e junto a isso você tem os impactos mais significativos em expectativas, em renda, tanto no empresário quanto no consumidor. Então, dentro desse ambiente,
O índice, pela sua parte de expectativa futura dos próximos meses, dos próximos 3 meses especificamente, a gente vai fazendo as médias móveis a cada mês, por isso apresentou uma redução no mês de junho no que a gente pôde observar no mês de maio. Então, apesar do presente ter tido, né, um resultado positivo histórico, parece que ele está encontrando de fato esse platô e que o segundo semestre vai ser um segundo semestre um pouco mais desafiador do que foi o primeiro. Perfeito. Marcel, qual que é a leitura que você faz desses números, principalmente em relação à justificativa, né, dessa queda na confiança dos negócios? Eu acho que sempre vale a pena a gente contextualizar, né, a situação que a gente está hoje e até voltando um pouco para trás. Isso vale tanto para o Brasil como para o Rio de Janeiro, estado e município. O Brasil passou por uma recessão muito forte em 2014, 15, 16, a pior recessão da história, pela segunda vez em 120 anos que o país caiu por 2 anos consecutivos o PIB, né? Em 2018, 17, 2019, uma recuperação lenta gradual. 2020, uma recessão global, em função de uma crise sanitária que teve impactos na economia e, mais uma vez, com impactos no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro também. Especificamente o Rio de Janeiro foi mais impactado ainda por isso, porque o setor de serviços, o mais impactado pela pandemia, ele tem um peso muito grande no Rio. Se na economia brasileira, 70% da economia brasileira é o setor de serviços, o estado do Rio é mais ainda, 75%, e o município mais ainda, 86% da economia carioca é serviços e 14% indústria agropecuária, tem um peso praticamente zero na economia carioca. Mas a gente consegue já ver também alguns dados positivos. Um dos desafios de analisar a economia regionalmente muito e mais ainda especificamente a nível municipal é a falta de dados. Por isso até que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, na época comandada pelo ex-secretário Checão Bulhões, lançou no ano passado o indicador de atividade econômica do Rio, para a gente poder acompanhar mensalmente a economia carioca. Esse indicador ele é baseado principalmente no ISS, da arrecadação de ISS, que é o principal imposto aqui do município do Rio, o principal imposto municipal, né, sobre serviços, e também pegando as pesquisas do IBGE, do estado do Rio, de serviço, de comércio, e arrecadação de ICMS também, a transferência para o município do Rio, do estado. A gente vê uma recuperação desse indicador rodando por volta de 5% no acumulado em 12 meses. Sobre a geração de empregos, a cidade do Rio, né, em fevereiro, recuperou todas as perdas, todos os empregos perdidos com a pandemia. Foram quase 120 mil empregos perdidos, empregos formais perdidos com a pandemia em 2020. Em fevereiro de 2022, houve uma recuperação total. Em março, mais uma marca positiva. A cidade do Rio gerou no acumulado, passou da marca simbólica de 100 mil empregos entre 21 e 22, 100 mil empregos formais. E a maior parte desses empregos foram do setor de serviços. Só aproveitando, dado que a gente está aqui na TV Câmara, né, eu acho que uma coisa muito importante de ser falado é que ano passado, ainda com a pandemia numa situação muito, muito forte, vários auxílios foram feitos, medidas emergenciais foram feitas em função da pandemia. A Prefeitura do Rio fez especificamente o Auxílio Empresa Carioca e o Auxílio Carioca, com dinheiro, com parceria com a Câmara de Vereadores, para esses 2 auxílios. O Auxílio Empresa Carioca, para ajudar as empresas no momento de medidas mais restritivas, no final de março, começo de abril de 2021. Então, a Prefeitura, com recursos da Câmara de Vereadores, ajudou a pagar o salário de funcionários de bar, restaurante, das empresas mais impactadas, né, pela pandemia e pelas medidas de distanciamento, de funcionários que recebiam até 3 salários mínimos, no limite máximo de 5 funcionários por empresa. Foram 5 mil empresas beneficiadas com isso e quase 20 mil empregos que ajudaram a ser preservados em função dessa medida, uma parceria entre o Executivo e o Legislativo Municipal. O Auxílio Carioca, a mesma coisa, mais uma parceria entre o Executivo e o Legislativo, com uma transferência de renda para as pessoas mais vulneráveis.
E a gente também fez, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Crédito Carioca, que foi um programa de concessão de crédito e educação financeira em parceria com o setor privado. Essas medidas foram para minimizar as perdas, minimizar os danos da crise econômica em função da pandemia. Bom, Mauro, a gente sabe que a demanda insuficiente é o principal fator aí de limitação dos negócios, né? E a gente já teve uma análise do João afirmando que é um segundo semestre desafiador. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Como deve ser a estratégia daqui para frente? Bom, a gente ainda está falando de ter uma visão de curto prazo em relação ao que está acontecendo com o Estado, cidade, setor, especificamente. E, enfim, eu ia buscar olhar um pouquinho, tentar olhar um pouquinho o longo prazo também, mas, ok, vamos pensar o que tem pela frente. Eu vejo que o Estado e a cidade, inevitavelmente, vão sofrer efeitos da política macroeconômica que está sendo adotada. E a política macro, ela tem, a meu ver, nesse momento, um viés um tanto contraditório, porque enquanto você tem uma política monetária muito apertada, como o João falou há pouco, você tem taxa Selic em alta, provavelmente chegando perto a 14% na próxima reunião, e você tem, por outro lado, uma política fiscal que cada vez parece mais expansionista. Expansionista no curto prazo. A gente está falando agora já de um auxílio emergencial, um Auxílio Brasil, que vai sair, parece que de R$400, vai subir a R$600. Está se falando também de auxílio caminhoneiro. Enfim, está se falando de se furar o teto novamente, o que vai na direção contrária do que aponta a política monetária. Então, se fosse só pelo lado da política monetária, o desafio seria um tanto maior para o turismo também, para os serviços de maneira geral, porque, claro, que o consumo, a demanda agregada ia estar impactada por isso. Mas, em vista de como vai a política fiscal, fica um tanto difícil para a gente fazer previsões. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que os 2 primeiros trimestres estão surpreendendo favoravelmente. Você veja que as previsões mudaram muito para esse ano, né? A gente tinha uma previsão de crescimento abaixo de 1%, agora algumas casas já falam de uma previsão perto de 2%. E, de qualquer maneira, eu entendo que a questão principal a se pensar no que se refere a turismo é uma questão mais institucional, diz respeito ao que eu chamaria de uma falha de governo. A gente tem, de fato, um quadro institucional muito complicado no Rio de Janeiro. Você veja que, no passado recente, vários governadores estiveram ou estão na prisão. Então, isso dificulta demais a articulação de forças em favor de políticas, de estratégias que possam ajudar o Estado a enfrentar esses desafios, possa nos ajudar a pensar em adensamento de cadeias produtivas, em articulação de cadeias produtivas e com políticas públicas, de se pensar em melhora de infraestrutura, mas, enfim, isso já é a gente pensar no longo prazo. Então, é isso que eu tenho a dizer, passo curto. Perfeito, Mauro. Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre pessimismo econômico no setor de serviços do Rio de Janeiro. Vamos ouvir a população sobre o tema. Tanto no estado como federal, eles não conseguem dar sequência a um modelo socioeconômico que supra justamente essa dependência do brasileiro às necessidades básicas que não são entregues, historicamente jamais foram entregues para a população. Não tem nenhum sinal de que vai melhorar. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise econômica e institucional. A hora que os poderes começarem a conversar, integrar as ideias e ter um vetor direcionado, acho que tudo pode melhorar. O que eu tenho visto, assim, pelo menos nos meios comerciais que eu vou, é centros lotados, graças a Deus. Eu acredito que vai melhorar. Eu acredito que o Brasil vai vencer, mas essa daí a gente vai conseguir seguir em frente
e com sucesso, né? Porque o povo brasileiro é muito trabalhador. Desemprego, acho que é o que mais tem. Eles falam, eu não sei de onde que eles tiram essas pesquisas aí, que tem muito emprego, que está tudo indo muito bem, porque a realidade não é isso, entendeu? Tem muita gente desempregada. A gente que trabalha aqui na cidade, a gente vê o que tem de gente, o que tem de lojas fechadas aqui na cidade, isso aqui era enorme. Era cheio, lotados, muito restaurante fechou, muitas lojas fecharam. Eu acredito que o ano que vem, após um resultado de eleições, a gente tem uma definição mais clara para definir para estruturar um caminho de sair da crise. Porque eu acho que a insegurança política das eleições não vai estar presente, esperamos isso. Bom, João, com base no que a gente observa na população, né, na impressão que a população tem dos negócios, da economia, a gente até consegue perceber um certo otimismo de um lado, mas o pessimismo do outro, né? Eu queria que você trouxesse para a gente uma expectativa, ou seja, os números podem apontar, podem mudar em um curto prazo, ou seja, ou talvez traçando um cenário para o ano que vem, quando que os negócios caminhariam para a normalidade, que é a palavra que traz um pouco mais de alívio para a gente? Olha, tentar pegar um pouco do que o Marcel falou, ele fez uma análise histórica, né? Foi lá em 15, 16, né? Um processo de deterioração econômica que foi muito sério. E vamos chegar um pouco mais perto, né? Para a gente entender onde a gente estava, onde a gente está agora, né? A gente estava em 2020, o estado do Rio de Janeiro na última colocação de geração de empregos formais, com a cidade do Rio de Janeiro, uma representação desse número negativo em torno aí de 80%. Então, você terminou ali o primeiro ano da pandemia numa situação extremamente desastrosa, que já vinha ali no processo de deterioração, apontava com alguma recuperação ali logo depois das eleições de 18, 19, não se concretizou. E aí 2020, quando vinha ali uma consolidação, aí veio a pandemia. Então, o Rio de Janeiro na última colocação. O que foi final de 2021? O Rio de Janeiro, entre os 5 primeiros, se não me engano, a terceira colocação, com a cidade do Rio de Janeiro, com mais da metade da representação desse resultado positivo, que já ali no final do terceiro trimestre já tinha recuperado aí 100% das vagas formais no que tinha sido perdido no ano anterior. Então, terminamos numa situação melhor, né? E o segundo semestre de 2021 trouxe um processo de recuperação significativo do setor que foi mais influenciado. Ele foi o primeiro a entrar no processo de crise e foi o último a sair. Então, hoje, a gente tem sim resultados melhores, né? Agora, esbarra, né, nessa relação, nesses vasos comunicantes, né? Usando o que o rapaz ali na entrevista falou, dos vetores, né? São vários apontando para vários lados. Muito crescimento não é totalmente homogêneo, né? Tem um diferenciado do outro, né? Você tem a questão de renda. Então, dentro dessa soma aí de forças, né, você tem um resultado que é melhor, mas você tem um processo aí de esgotamento por conta da melhora que houve na saída do processo de pandemia, né? E que, diga-se de passagem, em 2021, com a mudança de postura da nova prefeitura em relação ao combate à pandemia, que foi bastante positivo, né, com a aceleração da vacina, Rio de Janeiro em 2021 foi um destaque bastante positivo. Então, assim, você chega agora, né, num cenário de colheita, né, de resultados positivos por conta disso que foi plantado. Só que você tem um ambiente macro, e aí, como falou o Mauro, né, extremamente contracionista. Você está com o ambiente macro contracionista, você pega as projeções para frente, né, de Selic e de inflação, você está com uma taxa de juros real extremamente contracionista, né, com o Banco Central enxugando o gelo, porque a política monetária não pode ser dissociada da política fiscal, né? Então, você tem esse problema que a gente está enfrentando e que traz essa dificuldade
de projeções um pouco mais favoráveis para o segundo semestre, e não por coincidência, as expectativas dos próximos meses. 2 empresários tiveram um processo de redução. Agora, o que a gente tem hoje dentro do cenário, que aí pegando também o que o Mauro falou, né, na questão de logística, parte de infraestrutura, né, as cadeias produtivas, você tem hoje uma capacidade de investimento do Estado que é totalmente diferente do que foi naquele período da crise lá, que culminou em 2017 com uma capacidade de investimento quase a zero. Então, hoje é diferente, uma arrecadação maior, o ICMS, você tem uma segurança também maior, digo, em termos de número de violência também, tem esses dados todos são muito positivos em relação a esse pico desse problema que a gente viveu no passado e foi prejudicado pela pandemia, que dificultou a nossa saída, né? Você tem, além do ICMS, você tem a receita patrimonial, você tem royalties, participação especial, é o lado positivo da questão do avanço do petróleo, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, e um olhar público dentro desse ambiente, né, que é um trabalho que está sendo muito feito positivo pelo Executivo e também pela LERJ, na ideia do Fundo Soberano, etc., tem aí colchões, né, tem aí ações que podem, certamente serão usadas para amenizar essa travessia e que a gente consiga, aqui no Estado, viver melhor, mesmo nesse ambiente de macro que é adverso. Marcel, qual as mudanças que você acredita que a gente precisa adotar? Ou seja, o que ainda precisa ser feito daqui para frente? Só corroborando o que o Mauro e o João falaram, o Rio de Janeiro, né, seja a cidade ou estado, obviamente não é uma ilha. Todo o cenário macroeconômico, tanto nacional como internacional, acaba impactando muito. A última recessão que a gente teve justamente foi uma recessão global vindo de uma crise sanitária com impactos na economia e não uma recessão puramente econômica, como foi a última mundial em 2008, 2009. A inflação, por exemplo, a inflação é um fenômeno global, a inflação está alta no Rio, está alta no Brasil e está alta no mundo, Estados Unidos e tudo mais. Por isso, inclusive, que o Banco Central daqui e lá de fora vem subindo os juros. Mas como o João falou, a gente hoje está numa situação melhor ou menos pior do que no passado. Ele falou sobre a geração de empregos em 2020, pandemia para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil e praticamente todo mundo. O Rio foi a capital que mais perdeu empregos formais em 2020. Em 2021, voltou a ser a segunda capital que mais gerou empregos formais. Olhando um pouco para trás, nos 2 mandatos do prefeito Eduardo Paes, entre 2009 e 2016, o Rio foi, no acumulado, a cidade do Rio, a segunda capital que mais gerou empregos formais do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. Já no mandato dos 4 anos do ex-prefeito Marcelo Crivella, incluindo o ano 2020, o ano pandêmico, o Rio foi a capital que mais perdeu. Mas isso não foi somente por causa da pandemia. Se a gente pegar 2017, 18, 19, excluindo 2020, excluindo a pandemia, também o Rio foi a capital que mais perdeu emprego formal de tudo isso. Então, a gente, olhando um pouco mais para frente, a gente vê uma melhora, não só nesses indicadores econômicos, que muitas vezes são difíceis mesmo de serem perceptíveis para a população, até porque a variável macroeconômica que mais, 2 variáveis macroeconômicas que mais influenciam, ou são fáceis da população ver, são a inflação, que está muito alta, e o emprego, que a taxa de desemprego, apesar de estar reduzindo, ainda está em níveis muito altos, reflexo da crise de 2020, reflexo da crise de 2015 e 2016 também. Mas a gente já vê essa recuperação. A taxa de desemprego do Rio hoje, tanto Estado como município, ainda é maior que a taxa de desemprego do Brasil, o que é uma incoerência, né, dado que o Rio o Estado do Rio é a segunda maior economia do Brasil e a cidade do Rio a segunda maior capital também, mas o gap, pelo menos do lado do município, a diferença da taxa de desemprego do Rio e do Brasil está diminuindo. Hoje em dia, o último dado do primeiro trimestre é 11,9% o desemprego do município do Rio, 11,1% o desemprego do Brasil, ou seja, o desemprego carioca, a taxa de desemprego carioca está 0,8 pontos percentuais acima do desemprego do Brasil. Mas olhando mais para frente, aqui do lado do município, a gente
como eu falei no começo, a gente fez várias medidas emergenciais em função da pandemia, mas várias medidas estruturais também estão sendo feitas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico enviou, no começo do ano passado, foi aprovado ao longo de 2021 a Lei da Liberdade Econômica, que tem um potencial, segundo estimativas da Secretaria, de gerar 115 mil empregos em 10 anos, e aumentar o PIB per capita do Rio em R$4 mil, acho que é uma medida estrutural muito, muito importante. A gente está com medidas, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como junto com a Secretaria de Fazenda, Municipal de Fazenda e Planejamento, e outras secretarias, a gente está atuando no mercado, tanto de crédito de carbono como de criptomoedas. O setor financeiro tem uma importância muito grande para o Rio de Janeiro ainda, apesar de grande parte do mercado financeiro estar em São Paulo, mas ele tem uma importância ainda muito grande. Aqui no Rio, a gente... E criando esse novo mercado também, né, Marcel? Ele tá batalhando para criar e para solidificar o Rio de Janeiro como hub mesmo dessa parte tecnológica, de criptomoedas, né, nesse novo cenário que se avizinha em relação à parte financeira, né? Com certeza, João. O setor financeiro e seguros é um dos que mais paga ISS. Parte de crédito de carbono, né? Para a cidade do Rio. Isso. O nosso objetivo é transformar o Rio na capital de investimentos verdes do Brasil e capital da inovação e tecnologia, com diversas medidas. O Porto Maravilha, um hub de inovação e tecnologia na região do Porto, uma graduação do IMPA e startups no mesmo ambiente físico. Ou seja, tem uma série de medidas estruturais que a Prefeitura do Rio vem fazendo para a gente voltar a ter uma recuperação econômica e desenvolver a economia do Rio fortemente. E aí é um trabalho de Estado, né? Não é de governo, né? Para o Rio de Janeiro mesmo. Parabéns. Isso aí é da liberdade econômica também espetacular. Bom, o Mauro, eu queria pegar até carona nos últimos dados do Marcel, das variáveis, né, importantes, como o desemprego, a inflação, né? A gente tem uma leitura mais ampla em relação a esse cenário. Nós já usamos palavras como normalidade, confiança, otimismo, pessimismo, isso fica na cabeça da população, né? O que a gente pode esperar daqui para frente com base em todo esse cenário que foi traçado hoje? Olha, a expectativa do mercado financeiro em particular, como os colegas falaram aqui, de uma piora para o segundo semestre. A ideia é que, em termos macroeconômicos, em termos de crescimento econômico, a gente tenha um terceiro e quarto trimestres ruins, talvez até alguns dos 2 trimestres, se não os 2, com números negativos. Isso é ruim porque isso deve representar menos emprego. Mas eu disse na pergunta anterior sobre o fato de a gente ter dados contraditórios. Você veja, o desemprego, a taxa de desocupação vem caindo. É bastante provável que no próximo trimestre a gente já veja taxa de 1 dígito para desemprego. A gente deve também assistir a uma queda da inflação para os próximos meses. Sazonalmente, os próximos meses costumam apresentar melhores resultados, principalmente por conta do grupo alimentação, e isso deve ajudar nos números da inflação. Então, a gente vai ter emprego melhorando, a gente vai ter inflação melhorando, e isso aparentemente joga a favor do consumidor, sem dúvida nenhuma, joga a favor dos habitantes do país. Agora, por outro lado, taxa de juros cada vez maiores e essa inflação que ainda é remitente pesa no bolso e joga no sentido contrário. Então, insisto em dizer que o ambiente, o cenário, melhor dizendo, é um tanto contraditório por esses motivos que eu acabei de expor. Eu vou te pedir uma licença para fazer um comentário já de cunho mais microeconômico e fazendo um certo link com o que o Marcel falou há pouco. Marcel, uma provocação até. Eu lembro que nesse período de 14 a 17, 2014 a 2017, ou melhor, no período anterior a isso, aliás, antes da recessão que tem início em 2015, o Rio de Janeiro foi favorecido por um duplo efeito, o efeito Copa do Mundo e principalmente o efeito Olimpíadas. Lembro que o Estado do Rio foi palco de uma série de investimentos públicos por conta da realização das Olimpíadas, e o setor de transporte foi extremamente favorecido com isso, setor de transporte, que favorece demais o mega setor de serviços. Quando a gente fala de serviços, a gente talvez tenha em primeiro lugar na cabeça o que está acontecendo com o setor de serviços.
E eu lembro que há assim, uma questão emblemática, pelo menos para mim, que é o que acontece com a chamada Avenida Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma obra estratégica, é uma obra que liga a periferia ao centro da cidade, é uma obra que traz trabalhadores de cidades dormitórios para o centro da cidade e que, inacreditavelmente, depois de, me parece que uma década, de mais de uma década de projeto e construção, se encontra inacabada. Então, veja vocês que a gente ainda tem problemas microeconômicos que são fundamentais para a gente pensar em como essa cidade pode ser viável. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas nós temos considerações finais, começando com o João. Olha, a questão do segundo semestre desafiador, ela está posta, mas o Mauro lembrou muito bem e bateu de novo nessa tecla dos sinais contraditórios, né? Duas questões aí. O emprego, ele dentro de um processo, seja de aceleração econômica ou seja de desaceleração, ele sempre é o último a sentir. Então, a gente vai ter consequências no emprego um pouco mais na frente, né? Talvez ali no final do ano, início do ano que vem. Porém, já com uma desaceleração na inflação, podendo indicar no ano que vem, em algum momento, o início de um processo de redução da taxa de juros, né? Mas essa travessia, né, desse segundo semestre, dos próximos meses, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, bastante desafiadora. Bom, Marcelo, sua conclusão, eu sei que o Mauro fez uma provocação na pergunta, né? Eu gostaria que você pudesse concluir sua linha de raciocínio. Primeiro que eu agradeço o convite. Então, respondendo aqui para o Mauro, sem sombra de dúvidas, o setor de transporte, a área de transporte é o setor mais, talvez, problemático, a gente possa dizer assim, da cidade do Rio, talvez junto com esse mundo pós-pandemia ou quase pós-pandemia, foi agravado, né, assistência social, muitas pessoas na rua e tudo mais, mas a secretária de Transporte, a Maína, está fazendo um brilhante trabalho à frente da pasta. A questão dos BRTs está sendo resolvida. Ela é uma técnica com doutorado nessa área de transporte, né, pela PUC do Rio de Janeiro, e, sem sombra de dúvidas, a gente vai resolver aí nos próximos meses esse problema que é bastante complicado já há um tempo. E a minha palavra final aqui é mostrar que, óbvio, os desafios são enormes, a gente tem muitos problemas, alguns locais, outros nacionais, até internacionais, mas a gente vê melhorias, a gente está num processo de recuperação da economia e diversos projetos, não só da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas da Prefeitura como um todo, e muitos deles em parceria com a Câmara, porque muitos desses projetos precisam ter leis aprovadas. Na própria, a gente falou do mercado de crédito de carbono, tem um projeto de lei que foi enviado em março para a Câmara, do ISS neutro, que a gente está dando um fomento para o mercado de crédito de carbono, até a nível mundial, do mercado voluntário de crédito de carbono, é algo muito grande, feito por uma cidade. Ano passado foram 3 reformas que o ex-secretário Pedro Paulo enviou para a Câmara de Vereadores também. Então, essas reformas todas, a gente vê uma recuperação, e olhando mais para frente, os projetos todos vão fazer com que o Rio volte. Já está voltando numa certa percepção, mas a se desenvolver bastante. Mauro, sua mensagem final. Bom, eu acho que qualquer retomada, pensando em termos de longo prazo, passa por uma questão política. Eu acho que o Estado carece de um novo pacto social. Acho que fica impossível pensar em seguir adiante se a gente não tiver uma nova concertação social, e a gente tem a dívida social que tem que ser paga, e esse concerto social, essa nova arrumação passa pela política, passa pelo Estado, isso é inevitável. E nós temos um problema institucional muito sério. A gente teve vários governadores que passaram um tempo em presídios por problemas criminais, e com problemas esses que comprometeram sobremaneira esse tipo de concertação, esse tipo de pacto social. Então, eu acho fundamental a gente ter essa visão política da economia. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita.
Veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.